E aí, tudo certo? Beleza pura? Professor Cristiano Andrade de volta, trazendo mais uma questão de português. Isso aqui é uma questão que envolve a parte de acentuação gráfica, um assunto que cai em tudo quanto que é concurso, tá? Vestibular, tudo quanto é prova, cai esse tipo de assunto aí. É uma questão da prova da EAR da Aeronáutica 2015, né? Questão número 14, diz assim, ó. Assinale a alternativa em que a acentuação gráfica foi empregada incorretamente. Aí a gente tem a letra A. Os itens de prova foram revisados. B. Eles têm acesso ao banco de dados. C. Ontem a enfermeira não pôde atender. D. Dirija-se àquela seção de identificação primária. Beleza. Então é o seguinte, ó, a gente tem alguns acentos diferenciais, tá? O que seria isso aí, ó? A gente tem esse tem aqui, ó, quer ver? Ó, esse tem aqui é um acento diferencial, tá? E esse pôde também é acento diferencial. Vamos começar falando sobre eles aqui, que é o mesmo assunto, tá? Então é o seguinte, ó. Na língua portuguesa, a gente tem algumas variações, alguma coisa que a gente pode confundir. Então, quando você fala no singular, por exemplo, ele tem. Ele, opa, volta lá. Ele tem acesso. Está no singular, ó, singular. Agora, quando você fala eles têm, igual está no texto, ó, eles têm acesso, você está no plural. Então, tem alguns verbos que usam isso aqui que é acento diferencial, ó. Esse chapeuzinho aqui, ó, acento diferencial, justamente para diferenciar, para você ter uma maneira de distinguir quando você tem singular ou plural, tá? Então ele tem acesso, eles têm acesso. Tem outros verbos também, por exemplo, vem. João vem almoçar, tá? Ó, no singular. Nossos amigos vêm para cá, certo? Tá no plural. Então, acento diferencial, beleza? Então tá ok. Não, esse aqui tá verdadeira, ele quer saber a falsa. Isso aqui tá verdadeiro também, ó. Pôde. Por quê? Precisa ter diferença entre pôde e pode. Então, ó, ele não pode falar agora, tá? Então, isso aqui, ó, é no presente. Aquele pôde é no passado, tá? Então, ontem enfermeira, ó, tá vendo que tem o ontem também, ó? Indica tempo passado, ó. Tarará, ontem a enfermeira não pôde atender a. Ixi, zoou aqui, peraí, vamos arrumar. Já aproveita e já arruma o outro lá. Não pôde atender. É, já tá meio feinho também. Deu uma escorregadinha aqui. A enfermeira não pôde atender. Tá? Isso aqui é passado, pretérito. Tá? Então, toda vez que tiver pretérito, tempo passado, você vai usar o acento diferencial. Pôde. Então, ok, não tem problema nenhum. Tá? Letra D, será que tem algum problema? Ó, aquela. Dirija-se até aquela sessão. Aquela sessão. Tá certo. Por quê? Quem se dirige, ó, a determinado lugar. Então, esse aquela é uma contração, uma preposição a, ó, preposição a, tá? Vou deixar o link aqui de uma aula nossa que fala um pouquinho mais sobre classes gramaticais, ok?
preposição a, mais o que? Aquela. O que é esse aquela? Isso aqui é um pronome. Pronome demonstrativo. Demonstrativo. Certo? Um pronome demonstrativo. Certinho. Então, ó, só sobrou a letra A. Por que a letra A está errada, ó? Itens. Porque ele realmente não tem acento. Você tem itens. Ó. Por quê? Porque assim, ó, eu vou deixar o link aqui de uma aula nossa que fala sobre acentuação. É de acordo com o que eu expliquei nessa aula, mas eu vou dar uma revisada rápida, onde você tem, ó, oxítona, tá? Que é a última e a mais forte. A ínfase é tônica. Se acentua, se terminar em a, o as, e, o es, o e os, em, o ens. Certo? Então, por exemplo, parabéns. Ó, parabéns. E a última, ó, parabéns. Ó, é a última. Então, tem acento. Agora, quando a gente tem paroxítona, a regra é invertida em relação à oxítona, tá? Então, por exemplo, quando você tem oxítona terminada em A, você tem, por exemplo, o estado lá do Pará, Pará, tem acento na última. Quando você tem paroxítona, casa, por exemplo, termina em A, mas a mais forte é a penúltima. Você não tem acento, certo? Pense dessa maneira para você acertar o exercício. Porque se você ficar só se matando para decorar a regra, tá? Ah, só tem acento paroxítona terminada em R, L, X, pipipi, popopó, lá, 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 lá. Você vai ficar meio confuso. Na hora você vai falar, pô, caramba, acho que eu tô esquecendo de alguma. É muito mais fácil você fazer do jeito que eu tô te falando. Ó, oxítona A, termina em A, ou plural, e, o e em. Tudo que for diferente disso, você não acentua a paroxítona. Para paroxítona, tudo que for da regra da oxítona, você não acentua. O que for diferente, qualquer coisa você vai colocar acento, tá? Tem uns casos diferentes aí, de hiato, tal, é outra história, tá? Mas, tirando essas exceções aí, que é tipo como se fosse uma exceção, né? Tirando essas exceções aí, é só você ir por esse raciocínio que você acerta. Tranquilo, tá? A não sei que seja alguma exceção, mas é um outro, né? 99% dos casos você vai acertar, beleza? Então você tem itens, ó, itens. Você não acentua, ó, que essa paroxítona não acentua. Por quê? Esse NS e NS no final, tá? Ó, ENS no final é uma regra de acentuação da oxítona. Então você não pode usar, tá? Não pode usar acento aqui. Beleza? Então, ó, letra A é o gabarito, tá? Os itens de prova foram revisados. Vamos dar mais um exemplo aqui, ó. Vamos dar mais um exemplinho aqui. Então, por exemplo, ó, ovo, tá? É a penúltima, ó. Não tem acento, termina em O. Beleza? Se você pegar, por exemplo, vovó, tem acento, porque, ó, vó é o último. O último é mais forte e ele termina com O, certo? Desculpe. Oxítona, esse aqui, ó, oxítona, que é a mais forte, termina em O, certo? Então você tem acento. Se tiver no plural também, ó, vovós, também vai ter acento. Mesmo esquema, ó, vós, certo? Então, oxítona é terminada em A, terminada em E, O, em, e plural. As, es, os, ens. Agora, paroxítona é totalmente o contrário disso aí, ó. Então, por exemplo, útil, tem acento. Por quê? Porque é terminado em L, certo?
Oxítona terminada em L tem acento? Não, nenhuma, não tem. Tá? Então, o que acontece? Quando for paroxítona, como é diferente, aí sim, aí tem acento, tá vendo? Ó, útil, tem acento. Beleza? Então é isso aí, mais uma questão resolvida. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Gostou, dá um like, compartilha geral. Se for novo no canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as novidades, tá bom? Até a próxima aí, valeu!